A soberana graça nos deu a rica oportunidade de estarmos de volta na apresentação de mais um programa Fé Perfeita. Eu quero dizer a você que a partir deste programa iniciaremos uma série de programas com o tema Mistérios. E hoje nós iremos ler e tomar como base escriturística o capítulo 17 do livro do Apocalipse, no versículo 5 até o versículo 7, que diz: na sua fronte achava-se escrito um nome, Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. O verso 9 diz: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Apocalipse, capítulo 17, do verso 5 ao verso 7, e por último li o verso 9. Quando nós estamos aqui em um programa de fé, nós estamos falando automaticamente daquilo que a sociedade conhece como religião. Nós entendemos que todos aqueles que professam crer em Buda são budistas. Todos os que professam crer em Maomé são maometanos ou são islamita, como você conhece. E todos aqueles que professam que Jesus nasceu de uma virgem sob Pôncio Pilatos e que morreu crucificado e ressuscitou ao 3º dia, são chamados de cristãos, apesar de que a palavra cristão foi usada pela primeira vez na Antioquia, aqueles que realmente eram imitadores de Cristo. Hoje nós chamamos cristãos todos aqueles não que imitam, mas que professam crer que Jesus é o Cristo. Quero reviver com você que após a morte e sepultamento de Jesus Cristo, nós encontramos que 50 dias após a Páscoa, nós temos a festa de Pentecostes, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, nasce a chamada Igreja Cristã. Isto, historicamente, se registra pelo ano 33 depois de Cristo. 3 anos mais tarde, quando a igreja sofria em Jerusalém uma terrível perseguição, então os discípulos que estavam em Jerusalém, os seguidores de Cristo, foram esparramados por Samaria, conforme nós encontramos nas Escrituras. E no livro de Romanos, no capítulo 16, verso 7, 2
destes apóstolos, chamada Júnias e Andrônico, foram para Roma e ali, por volta do ano 36, segundo a história secular, iniciou-se a primeira igreja em Roma. Esta igreja em Roma estava sendo edificada e trabalhada por estes dois irmãos, que Paulo os considera como apóstolos, e o são, e nós entendemos que 5 anos mais tarde, o imperador Cláudio baniu de Roma todos os judeus, e com o banimento dos judeus, então automaticamente a igreja ficou sem seus fundamentos e sem sua referência. Somente no ano 54, portanto, 13 anos mais tarde, é que nós encontramos o retorno destes irmãos para Roma, e eu quero dizer a você que eles sofreram uma terrível decepção, pois chegando em Roma, encontraram uma igreja completamente distante dos princípios que eles a fundamentaram. De alguma maneira tentaram insistentemente trazer aqueles líderes daquela igreja em Roma, no ano 54, para regressar ao padrão de Pentecostes no ano 33. Pois quando Júnias e Andrônico voltaram a Roma, encontraram uma igreja cheia de ídolos, de imagens, de esculturas e toda sorte de cultos destinados aos deuses. Amigo telespectador, a insistência destes irmãos para que a igreja voltasse ao seu padrão foi tão grande, porém a liderança não cedeu. Seria mais ou menos como se Lutero ressuscitasse hoje, depois de 5 ou 6 séculos em que ele houvera iniciado a reforma protestante, e ele ficaria assustado e tentaria de todas as maneiras trazê-los aos seus princípios e padrões. Isto seria uma coisa quase impossível. Da mesma sorte, se Wesley ressuscitasse hoje, se decepcionaria terrivelmente com o comportamento daqueles chamados hoje seguidores dos seus ensinamentos. Não seria diferente com Daniel Berg e Unnavinger, os fundadores do pentecostalismo, que foi chamado de Nova Seita, no Belém do Pará, em 1910. Quão distantes estão aqueles que foram por eles iniciados dos fundamentos em que eles houveram pregado. Sabe, aqueles apóstolos que voltaram a Roma não conseguiram trazê-los de volta ao padrão original. Daí então surge-se o mistério da Grande Babilônia. Por quê? Porque aqueles apóstolos consecutivamente fundaram em Roma uma nova igreja, mas a igreja que originalmente houvera sido fundada por eles se chamou a primeira igreja de Roma, que hoje nós a conhecemos como Igreja Católica Apostólica, porque foi fundada por estes dois apóstolos, romana, que estava em Roma. É a primeira igreja que se desviou dos padrões originais de Pentecostes. Aí
se inicia o mistério que nós estudaremos durante este programa. Mas mesmo estando desviada dos padrões, não faltou a ela o apoio do imperador e de pessoas importantes da sociedade romana, que aos poucos foram se aderindo a esta igreja por razões políticas de interesses que Roma nutria, porque você sabe tanto quanto eu, alguém que já estudou a história, que Roma entraria em um declínio e precisaria do apoio da igreja que florescia. Só que devo lembrá-los que nós temos no chamado cristianismo duas ramagens diferentes: cristãos nominais e cristãos genuínos. Os nominais são aqueles que professam, mas não praticam. Os genuínos são aqueles que procuram com suas vidas seguir o padrão estabelecido por Deus em sua palavra. Muito bem. Então, se você ler a história, você vai ver que, com o transcorrer dos anos, esta primeira igreja se avantajou, se tornou a igreja oficial do Estado. Em 325, nós encontramos o imperador Constantino agora se filiando a esta igreja. E como Constantino, agora que era um imperador pagão, veio ao cristianismo, porém naquela época já era um cristianismo destituído dos valores espirituais que a igreja principiou em Pentecostes, nós não vamos nos estranhar de que, se já havia imagens, não seria nada novo a mudança na forma de crer nos ofícios de Deus, de Pai, Filho e Espírito Santo, para uma modificação, uma manobra, sabe, bem bolada, da substituição da deidade do paganismo, da tradição do povo de Roma, que era a crença em Júpiter, Juno e Minerva, para transferir a estes deuses agora títulos que se enquadrasse, se moldasse, como hoje fazem os pregadores, para agradar e conquistar a sociedade, fazem com que a Bíblia se molde à condição da sociedade e não a sociedade à condição da Bíblia. E isto, amigo telespectador, é uma manobra que nós já conhecemos, mas ela é tão falsa como o diabo é falso. E por isto, o Evangelho já não tem o poder que deveria ter. Jesus disse que o sal, não servindo para salgar, não serve senão para ser pisado pelos homens. E é isto que eles estão fazendo com a Bíblia Sagrada, com o cristianismo, que perdeu completamente a sua eficácia e agora as pessoas passam por cima da Bíblia sem o menor respeito. Quero aqui chamar sua atenção para um fato bastante curioso. Então, em 325, foram reunidos em Roma 318 bispos e com eles tiveram a facilidade para trazer os deuses do paganismo agora com outra roupagem, com outra terminologia, só que com a terminologia bíblica, porque para enganar precisava das expressões da Bíblia. Foi assim que fizeram esta manobra para moldar
o paganismo ao cristianismo para conseguir trazer o povo do paganismo para a fé cristã. Daí a igreja, que já era uma igreja caída, só serviu para o propósito dos imperadores como um veículo que serviria de manobra para propagar o paganismo, que é chamado na Bíblia de um mistério, e nós vamos estudar aquilo que os pastores, pregadores e crentes dos nossos dias afirmam como sendo a doutrina da Trindade um mistério, e na verdade o é. E eu estou desvendando este mistério aqui, porque a Bíblia, na segunda carta aos Tessalonicenses, já dizia que este era o mistério da iniquidade. Quero que você preste atenção a este fato. Bom, o próximo passo foi o Concílio de Constantinopla em 481 ou 381, quando, na verdade, o imperador Teodósio X agora formularia oficialmente, daria como dogma da igreja a doutrina da Trindade. Quem não aceitasse teria os seus bens confiscados, seria morto, seria punido conforme na linguagem do imperador eles tivessem a inspiração que eles chamam de divina para fazê-lo. Com isto nós entendemos que a igreja sofreu, sabe, uma avalanche de depredações, de confiscações, de prisões, de banimentos. Foi assim que a grande, na linguagem de João, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra, desenvolveu, cresceu, tornou-se poderosa e é chamada a primeira igreja. Mas nunca se esqueça, a primeira igreja a deixar os padrões da Bíblia Sagrada, os padrões de Pentecostes, os padrões apostólicos. É a primeira. Este é um mistério. Porque você vai ver que eu não estou apenas, e não estou de maneira alguma, tentando aqui denegrir uma igreja, porque as pessoas que compõem esta igreja, centenas, milhares delas são sinceros, outros são nominais, outros vão apenas por ir e apenas sustentam uma tradição, mas muitos são honestos, sinceros, as pessoas são boas, elas não querem inferno, mas, infelizmente, o grande mistério da Babilônia grande, a mãe das abominações da terra, engloba, abraça, sustenta debaixo de suas asas uma grande quantidade de pessoas que, se ouvissem a voz da Bíblia e de Deus, você vai ver que ela que é chamada a grande, a mãe das abominações, no capítulo seguinte vai ser dito que eles deveriam abandonar as asas protetoras deste movimento religioso, deste mistério que prende, segura, cega e cauteriza a mente das pessoas e dá às pessoas a permanência naquilo que está errado. Foi daí para frente um passozinho para se tornar a mãe, a grande, porque agora ela iria iniciar aquilo que a Bíblia disse que ela faria. Uma mulher na Bíblia representa a igreja. Ela iria embriagar-se com o sangue dos santos. A história registra 68 milhões, veja, de pessoas que foram assassinadas e mortas por este grande movimento religioso. Quero dizer a você, entende você que existe um mistério que pode aparecer nos telejornais,
pode as pessoas cultas, intelectuais, lerem com seus próprios olhos, estudarem, averiguarem que esta igreja assassinou, matou, confiscou, foi desonesta, sabe? E agora os telejornais aparecem noticiando escândalos, pedofilia, homossexualismo e qualquer escândalo, e isto não abala a opinião pública, e essa igreja ainda mantém o domínio e o respeito mundial. É um mistério. É um mistério que consegue prender, segurar e influenciar reis e permanecer no poder. Mesmo a Bíblia mostrando e mesmo a história retratando quem ela é, isto não abala a sua posição. Então você percebe por que nada abala, porque existe um mistério. Ela está pré-ordenada, sabe? Ela é um grande poder, e poder animal na Bíblia, quando se fala em besta, se está falando num poder. E aqui ela é um poder religioso que está assentada sobre 7 cabeças, ou 7 montes, e estes 7 montes, a Bíblia disse que é a única cidade, é a única igreja, é o único poder religioso que está entre 7 montes. Pegue um mapa geográfico e dê uma olhadinha se a cidade do Vaticano não está edificada entre 7 montes. Muda isto, ou mudará depois deste programa, a concepção das pessoas sobre este grande mistério, porque ela é chamada de mãe. Ora, uma mulher, para ser mãe, ela tem que gerar. Ora, então você acompanha a história e aí vem os abusos, a era da pornografia papal, papas mortos asfixiados em pleno ato de adultério, filhos bastardos, coros papais, palácios cheios de filhos bastardos. Isto não muda a opinião. Confiscação de bens, venda de indulgência. Quando chegou ao absurdo dos absurdos de dizer que se uma moeda batesse no fundo do gasofilácio, a alma das pessoas eram absorvidas do purgatório, apareceu um homem chamado Martim Lutero, um monge que queria acabar com esta vergonha. Isto era um absurdo, mas sabe o que aconteceu? A igreja o expulsou. Martim Lutero não queria fazer um cisma, uma divisão no catolicismo. Mas a igreja o expulsou. E quando a igreja o expulsou, a igreja automaticamente, sem perceber, dava cumprimento às escrituras, porque faria que esta mulher gerasse uma filha, outra igreja, chamada a igreja protestante. Então a igreja católica é a mãe, porque gerou aqui estas filhas que são as igrejas evangélicas que são geradas do catolicismo. O DNA carregará as mesmas informações, ou seja, tudo que a igreja romana fez, a igreja evangélica faria, porque o DNA, o código genético, traz as mesmas informações. O que ela vai fazer? Vai fazer as mesmas coisas. Vai se livrar da doutrina da Trindade? Não. Vai deixar os batismos errados? Não. Vão deixar os dogmas que o catolicismo deu para elas, como o Natal e como tantos outros? Também não. Então eu quero dizer a você, eis um grande mistério. E no próximo programa, porque meu tempo já acabou, nós iremos falar sobre o mistério da Babilônia, a mãe das abominações, a grande meretriz que se embriagou com o sangue dos santos. Eu espero que isto tenha ajudado você um pouquinho a conhecer por que a Bíblia se refere a esta mulher
e daria à luz e se chamaria mãe. Vamos orar para terminar o programa. Pai, eu oro que o Senhor esclareça, ilumine e revele, e que isto deixe de ser um mistério e possa ser concebível, compreensível por aqueles que estão me assistindo. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço. Abençoa, esclareça, cure, liberte este povo pelo poder do teu Espírito e da tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer a todos os nossos telespectadores da cidade de João Pessoa, que têm acompanhado o programa Fé Perfeita aqui através da TV Ponta dos Seixas. Quero dizer a todos, Deus vos abençoe e muito obrigado pela sua audiência. Quero agradecer também pelos e-mails, pelas cartas, pelos telefonemas que nos chegam a cada dia, frutos desse trabalho. Quero convidar a população, a todos que nos assistem, para participarem dos nossos cultos. Nós estamos todas as terças e quintas-feiras às 19h30 e todos os domingos às 9h da manhã, reunidos na rua Dr. Álvaro Lemos, sem número, no bairro de Jaguaribe. A rua Dr. Álvaro Lemos é a rua em que a Avenida Floriano Peixoto ou a Avenida Vasco da Gama, tomada no sentido do Rangel, terminam exatamente no